Bom, vamos direto ao plenário do STF. De volta aos estúdios do Direto do Plenário. Boa tarde agora. Sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal. Iniciaremos pela leitura da ata da sessão anterior. Ata da 7ª Sessão Extraordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada por videoconferência... No plenário físico do STF, Carmen Lília Oliveira de Souza, assessora-chefe do plenário. Presentes à sessão, os senhores ministros Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Nunes Marques. Procurador-Geral da República, Dr. Antônio Augusto Brandão de Aras, e Vice-Procurador-Geral da República, Dr. Humberto Jaques de Medeiros. Abriu-se a sessão às 14h32, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Não havendo nenhuma observação, eu considero aprovada a ata da sessão anterior. Antes de chamarmos a continuidade do julgamento do recurso ordinário... No plenário físico do STF, abre a sessão o ministro Luiz Fux, presidente da Suprema Corte. Barroso, eu gostaria de cumprir a obrigação que me comprometia na última sessão de relatar como fora a reunião para a qual os três poderes foram convocados para debater exatamente esse momento tão dramático da pandemia. Eu fiz aqui um pequeno manuscrito só para não esquecer de alguns detalhes. Então, hoje pela manhã, representando... Ao centro da mesa, em formato da letra U invertida, tivemos uma reunião com o ministro Luiz Fux, presidente do STF. Senado, Procurador-Geral da República, O presidente ministro do usa uma toga preta sob os ombros. da União, Ao fundo, parede de mármore clara. de Estado do presidente da República, 6 governadores que ele convidou, e, no encontro, o presidente da República anunciou a criação de um comitê formado pelo governo federal, por governos estaduais e Congresso para ações de combate à pandemia. Conforme deliberado aqui neste plenário, nossa última sessão, ficou explícito na reunião que o Supremo Tribunal Federal não faria parte desse comitê, uma vez que nos cabe, a nós, do Poder Judiciário, aferir a legitimidade dos atos que serão praticados. Eu explicitei em minha fala que o Supremo Tribunal Federal tem sido o guardião imediato da saúde do povo diante de centenas de decisões tomadas ao longo da pandemia, sempre observando a ciência. O novo ministro da Saúde, o doutor Marcelo Queiroga, foi apresentado no encontro e defendeu um esforço concentrado e harmônico para que as soluções não fossem politizadas. Eu lembrei em minha fala que essas soluções precisam respeitar o entendimento reiterado nesta Corte de que todos os entes da Federação têm competência concorrente para tomar medidas em suas localidades, mercê da coordenação nacional do Poder Central. Ficou também evidenciada a necessidade de uma coordenação de informações sobre as medidas para conter o vírus, a serem centralizadas pelo Ministério da Saúde, para que a população não tenha informações desencontradas. Houve, evidentemente, uma manifestação de que algumas liminares são proferidas por juízes sem levar em conta a capacidade estrutural dos estados, como, por exemplo, a liminar determinando a aquisição de 100 balões, de 100 balas de oxigênio, enfim, decisões que impõem ao secretário de Saúde algo que é absolutamente impossível de cumprir. Eu destaquei que, nesse ponto, mercê de assegurado autonomia e independência aos juízes, entendo que pode haver uma sensibilização maior por parte dos juízes sobre as consequências dessas liminares, e acho que esse papel pode ser muito bem feito pelo próprio CNJ. Ministro, o presidente consulta alguns papéis. Por fim, eu afirmei ao grupo que consultaria a Corte sobre estratégias de redução da judicialização de eventuais medidas, já que as políticas públicas devem ser rápidas para serem eficazes no enfrentamento da doença. Então, aqui, basicamente, é o seguinte: eles formaram um comitê interpartidário, interdisciplinar,
e esse comitê vai se reunir toda semana e adotar soluções urgentes. Então, eles alegam que, muitas vezes, há a judicialização dessas soluções e de que maneira o Supremo poderia auxiliá-los para que não houvesse essa judicialização. Eu expliquei que no Brasil não há um controle prévio de constitucionalidade, mas que traria à Corte exatamente essa preocupação para que nós possamos pensar em algumas medidas que podem ser tomadas no sentido de avaliar essas soluções que sairão desses comitês. Num primeiro momento, nós não temos controle prévio de constitucionalidade e nem o Supremo é órgão de consulta. Mas eu imaginei também uma possibilidade de uma propositura imediata de ação declaratória de constitucionalidade e eles trazendo logo o problema para nós decidirmos rápido, ou então, eventualmente, uma ideia que surja dos eminentes pares. Então, isso aí nós temos um tempo para pensarmos, eles vão instalar o comitê amanhã, e aí nós podemos conversar, antes da sessão, na sessão administrativa, qual seria a colaboração mais eficaz do Poder Judiciário nesse sentido. Uma das possibilidades seria exatamente o Judiciário fazer um controle prévio dessas medidas para dar mais segurança a esse comitê, porque, na realidade, as soluções são urgentes. O Brasil está morrendo gente todo dia em número dobrado. Por exemplo, na segunda-feira morreram 1.500 pessoas. Na terça-feira morreram 3.000 e poucas pessoas. Então, é preciso que haja uma agilidade, conciliar, quer dizer, o Judiciário vai ter que fazer algo que, às vezes, é humanamente difícil, fazer bem e depressa, que é agilizar uma solução judicial, avaliar essas medidas do comitê, sem prejuízo, evidentemente, do princípio da inafastabilidade, ou seja, do acesso à justiça por qualquer interessado. Então, eu trago apenas esse relato sobre essa reunião e podemos iniciar, assim, entre nós, uns contatos para nós verificarmos o que é que nós podemos fazer nessa qualidade, tendo em vista a impossibilidade, pelo menos no ordenamento, do controle prévio de constitucionalidade. Mas, evidentemente, que nós podemos engendrar uma solução capaz de colaborar com o país, porque as medidas, inclusive judiciais, devem ser tão urgentes quanto as medidas tomadas na área médica. Alguém pediu a palavra, o ministro Toffoli. No plenário físico, ao centro da mesa, em formato da letra invertida, ministro Luiz Fux. Boa tarde, as ministras, ministros, senhor Procurador-Geral da República, senhor Advogado-Geral da União, senhoras e senhores servidores, todos que nos acompanham. Senhor presidente, primeiro cumprimentar a posição de Vossa Excelência e que hoje traz o retorno da reunião e Vossa Excelência, de maneira transparente, trouxe para todos nós a sua preocupação com o nível e a esfera de participação nesse grupo e agora traz o relato. Diante da questão que Vossa Excelência Dias Toffoli, ministro do STF. Sugestão, senhor presidente, se me permite, seria Vossa Excelência indicar ao fundo pequena quantidade de livros em estante, que é o braço administrativo e, portanto, não vinculado à jurisdição diretamente. A competência do Conselho Nacional de Justiça é uma competência administrativa para participar desse comitê, desse grupo que se faz criar agora e sem comprometer a jurisdição, haja vista que o Conselho Nacional de Justiça tem uma função estritamente administrativa e correicional e não jurisdicional. Era essa a sugestão diante da abertura que Vossa Excelência nos deu. Ministro Toffoli, Vossa Excelência realmente tocou num ponto importante que eu imaginei também, porque no CNJ há ali um grupo ligado à saúde, e um dos integrantes, se eu não me engano, até a Candice Jobinha, ela é a integrante desse grupo, e nós temos tomado medidas nessa área também no Conselho Nacional de Justiça.
Isso serviria, por exemplo, para nós orientarmos os juízes, tivessem cuidado na hora do deferimento do liminar, porque, evidentemente, os estados não têm condições, às vezes, de cumprir, e aí vem a ameaça de constrição pessoal do secretário de Saúde, sob pena de ser preso, fazer aquilo que ele não pode fazer. Mas a preocupação maior era exatamente pedir a Vossas Excelências que nós imaginássemos algo que pudéssemos colaborar em termos de aferição ágil das soluções que advêm desse comitê, porque eles vão se reunir toda semana. Foi um ambiente extremamente solidário. O ministro da Saúde recebeu um apoio irrestrito de todos. A postura foi absolutamente diferente, tanto que eu encerrei a minha fala dizendo que o que resultou da união foi o binômio exemplo e esperança. Ou seja, temos de dar o exemplo, que é o mais importante. O exemplo significa obediência à ciência. E a esperança com as medidas que vão ser tomadas de forma uníssona por todos os estados. O ministro da Saúde vai convocar um pool da inteligência médica do país. Enfim, a ciência será ouvida e nós não temos nem capacidade institucional nesse ponto. Então, só pediria aos colegas que nós pudéssemos pensar alguma solução para essa possibilidade de analisarmos com agilidade essas soluções. Numa conversa lateral com o presidente Rodrigo Pacheco, foi exatamente que ele procure formar nesse comitê uma composição multipartidária, porque o que a gente verifica hoje é que alguns partidos perdem no debate parlamentar e depois, então, vem ao Supremo para ser o sucedâneo da arena política. Isso é ruim para nós, até por falta mesmo de expertise que nós não temos em matéria médica. E se eles adotarem soluções, isso vai aliviar sobremodo o Supremo, porque o que o Supremo tem feito é determinar atuações. O Supremo não tem se miscuído em matéria médica. O Supremo tem determinado atuações de compra de leitos, de UTIs, enfim. O Supremo tem atuado exatamente no tocante, principalmente as obrigações de fazer. Os exemplos são inúmeros. O ministro Lewandowski está super dedicado, o ministro Rosa também tem vários processos sobre isso. Então, eu aguardo depois uma oportunidade para nós conversarmos sobre isso. Agradecer, então, a atenção dos senhores com relação a essa matéria. Pois não. Fico feliz de saber... Intervém o ministro Luiz Roberto Barroso. Resolveram montar uma comissão de especialistas e de médicos. Foi muito bom. De atraso de 300 mil mortos. Exatamente. Agora, eu penso, presidente, acho que a sugestão do ministro Dias Toffoli é boa, de ter alguém do CNJ lá, mas, evidentemente, o Supremo não pode se comprometer previamente com coisa alguma. Salvo, eu penso, a celeridade máxima caso haja alguma impugnação. Essa é a visão que eu compartilharia com Vossa Excelência, mas creio que ela é o pensamento natural de todos. Porque eu deixei lá como recado, entendeu? Foi exatamente essa posição que eu deixei lá. Agora, a indicação de um membro do Conselho Nacional de Justiça, hoje mesmo eu providencio. Só vou comunicar ao presidente do comitê, que é o senador Rodrigo Pacheco, um homem muito ponderado, com boas razões, e o deputado Arthur Lira também se demonstrou um bom coadjuvante do presidente. Então, eu chamo a julgamento o recurso ordinário 979. Presidente, pela ordem. Pois não, ministro Marco Aurélio. Intervém o ministro Marco Aurélio. Presidente, ao presidente do Senado. Que eu vou indicar um membro do CNJ. Hein? Que eu vou indicar um membro do CNJ da área da saúde. Só há um problema, presidente. É que o CNJ é presidido pelo presidente do Supremo. Pois é, por isso acaba que havendo envolvimento do próprio Supremo. Não, eu não vou me indicar. Eu vou indicar um grupo que há no CNJ que trata da saúde pública. Alguém desse grupo é que vai compor esse comitê
para que o CNJ possa, eventualmente... A decisão é de Vossa Excelência, não é do colegiado? Não, a decisão é do CNJ. A decisão é do CNJ. Eu sei, mas não é do Supremo. O CNJ é um órgão muito harmônico. A gente consegue rapidamente, numa videoconferência... Não, nós do Supremo não estamos deliberando nada. Nada. Tá bem. Nada. Então, chama julgamento do recurso extraordinário 979-962, da relatoria do ministro Roberto Barroso. Só para relembrar, é o tema 1003 da repercussão geral, uma discussão relativa à constitucionalidade do artigo 273 do Código Penal para aqueles que importam medicamentos sem registro sanitário. A situação, vou fazer uma resenha rápida. Após o voto do ministro Roberto Barroso... O ministro-presidente consulta alguns papéis em sua mesa. ...do Ministério Público e dava provimento parcial ao recurso de Paulo Roberto Pereira, no que foi acompanhado pelo ministro Nunes Marques, do voto do ministro Alexandre de Moraes, que negava provimento ao recurso ordinário do Ministério Público Federal e dava provimento ao recurso de Paulo Roberto Pereira, e do voto do ministro Edson Fachin, que dava parcial provimento ao recurso do Ministério Público Federal para afastar a operação de condenação de textos legais. E dava em pauta, recurso extraordinário 979.962. Para declarar Paulo Roberto Pereira contra MPF. O julgamento foi suspenso. Até eu não li a tese que o ministro Fachin sugeriu, porque a tese é sempre submetida à apreciação final. E de sorte que faltam votar Suas Excelências, a ministra Rosa Weber, o ministro Dias Toffoli, a ministra Carmen Lúcia, o ministro Ricardo Lewandowski, o ministro Gilmar Mendes, o ministro Marco Aurélio e, por último, eu, na qualidade de presidente. Então, eu passo a palavra à Sua Excelência, a ministra Rosa Weber, nossa vice-presidente. Obrigada, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, cumprimento os eminentes pares, o senhor Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras, o senhor Advogado-Geral da União, ministro José Levi, a todos, enfim... De forma remota, vota a ministra Rosa Weber, vice-presidente do STF. Que na assentada anterior fizeram uso da palavra na tribuna virtual. E um cumprimento muito especial ao eminente relator, ministro Luiz Roberto Barroso, que, como sempre, trouxe um voto primoroso. Como pontuei na sessão da última quinta-feira, a controvérsia constitucional submetida a julgamento neste feito é muito rica, tem nuances expressivas e autoriza equacionamentos diversos, todos apoiados em sólidos fundamentos, como evidenciam os votos dos eminentes pares que me antecederam a partir do voto do ministro Luiz Roberto. Eu rememoro brevemente, de início, os fatos e os trâmites processuais, seja porque estamos retomando o debate nesta data, seja para melhor encadeamento do meu raciocínio. Trata-se de recursos extraordinários, fundado no artigo 102, inciso 3, a linha A da nossa Constituição, interpostos pelo Ministério Público Federal e pelo réu contra acórdão da 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que, adotando parâmetros estabelecidos pela Corte Especial daquela Casa, ao julgamento da adução de inconstitucionalidade, cujo número eu me eximo de anunciar, tão grande é, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do preceito secundário incidente sobre a conduta tipificada no inciso 1 do parágrafo 1º, a linha B, do artigo 273 do Código Penal.
E, em decorrência desta compreensão quanto à inconstitucionalidade do preceito secundário, deu parcial provimento ao recurso da acusação e negou provimento à apelação criminal do réu, condenando pela prática de crime contra a saúde pública com aplicação do preceito secundário do artigo 33, caput, da Lei 11.343, de 2006, e, uma vez comprovada a transnacionalidade do delito, com a aplicação da causa de aumento prevista no artigo 40.1 da Lei 11.343, mantida ainda a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º daquele diploma legal, na fração de 1/2 fixada na sentença. O Ministério Público Federal atuante em segundo grau de jurisdição recorreu do acórdão, invocando contrariedade ao disposto no inciso 39 do artigo 5º da Constituição. A tese, em síntese, de que o acórdão que aplica a pena do tráfico, no caso aplicou a pena do tráfico privilegiado, apesar de reconhecer a configuração do crime de importação de medicamentos falsos e sem registro na Anvisa, contraria o artigo 273 do Código Penal. A defesa do réu também argumenta que o acórdão recorrido não observou as normas constitucionais deste mesmo artigo 5º, inciso O plenário julga a constitucionalidade de pena prevista no para Código Penal para as pessoas que importam medicamentos. De que a Corte de Origem, ao declarar a inconstitucionalidade sem registro sanitário do artigo 273 do Código Penal e aplicar o preceito secundário do artigo 33, caput, da Lei 11.343, violou a legalidade estrita, na medida em que a melhor solução ao caso seria a aplicação dos efeitos repristinatórios à norma declarada inconstitucional. Em breve síntese, são esses os argumentos. Esta Suprema Corte reconheceu a existência de repercussão da questão constitucional suscitada, que hoje é objeto do tema 1003. Assim, senhores ministros, brevemente rememorado o caminho percorrido até aqui e bem delineada a controvérsia constitucional em suas confrontações fáticas e jurídicas nos magníficos... Em pauta, recurso extraordinário 979.962. Paulo Roberto Pereira contra o Ministério Público Federal. Voto em 3 pilares. Vota pelo sistema remoto a ministra Rosa Weber, vice-presidente do STF. Segundo, a extensão e os efeitos da inconstitucionalidade. E terceiro, a solução do caso concreto. Tudo de forma muito breve, para permitir que todos se manifestem com tranquilidade. Quanto ao primeiro item, digo eu, senhor presidente, que o artigo 273, caput do Código Penal tipifica as condutas de falsificar, corromper, adulterar ou alterar produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais. Por outro lado, as ações humanas previstas no parágrafo 1º-B, que aqui nos importa, dizem com a importação o depósito destinado à comercialização e a comercialização em si de medicamentos que, não sendo falsificados, alterados ou adulterados, têm a sua comercialização proscrita em razão da falta de registro no órgão de vigilância sanitária competente. Referida norma foi editada, já se lembrou, como resposta do Congresso Nacional ao episódio que ficou conhecido como o escândalo das pílulas de farinha ou das pílulas de açúcar. O fato ocorreu em 1998, mesmo ano da promulgação da lei alteradora, quando um determinado laboratório, por erro operacional envolvendo o teste de máquinas embaladoras,
liberou no mercado de consumo um lote de pílulas de teste com a embalagem de um anticoncepcional. E o resultado foi a gravidez não planejada de uma multiplicidade de consumidores. A legislação penal resultante desta reação congressual foi a Lei 9.677, de 2 de julho de 1988, que produziu alterações no Código Penal que no meu voto, na minha declaração de voto, eu reproduzo. A pena estipulada para o delito em questão é de 10 a 15 anos de reclusão. Além disso, a mesma legislação que criou esta figura delitiva fez incluir essa espécie criminosa no rol dos crimes hediondos. E eu aqui transcrevo o dispositivo pertinente da Lei 8.072 de 90, que é a Lei dos Crimes Hediondos. Não ignoro, senhor presidente, em absoluto, a gravidade das condutas capituladas na norma penal. A repercussão do episódio motivador da alteração legislativa sobre as vidas de mulheres em todo o país fala por si, denotando o acerto legislativo, a meu juízo, de incluir no rol de apenamento criminal condutas que geram inequívoco risco à saúde da população. Quanto ao ponto, coloco-me de inteiro acordo com os enfáticos fundamentos do voto do eminente ministro Edson Fachin, que ensejaram reflexão, da minha parte, ainda mais atenta ao problema jurídico sobre o qual nos debruçamos. Vislumbro, contudo, senhor presidente, uma exceção desgarrada do episódio das pílulas de farinha e que, da maneira como posta na legislação, está a gerar um resultado desproporcional à afetação do bem jurídico tutelado pela norma. Refiro-me especificamente ao inciso 1 do referido parágrafo 1º, a linha B, do artigo 273 do Código Penal, reitero, que diz essencialmente com o descumprimento de normas administrativas do órgão de vigilância sanitária. Poucos são os casos, senhores ministros, que aportam na Corte com um consenso entre as partes incumbidas da defesa de espectros opostos da discussão. A desproporcionalidade do apenamento previsto nesta norma, entretanto, alcançou este resultado. Na última sessão, no dia 18 de março passado, marcaram posição neste sentido tanto o eminente Procurador-Geral da República quanto o Defensor Público Federal, Gustavo Zortea, que ocupou a tribuna virtual. De igual modo, os brilhantes votos que me precederam, embora divirjam quanto à extensão e às consequências jurídicas, eles convergem todos no sentido da inconstitucionalidade da norma incriminadora, da norma primária. Bem, perdão, da norma secundária, da norma sancionatória. Bem por isso, minha intervenção neste ponto acompanha os fundamentos constantes dos votos que me antecederam. Como pontuou o ministro Luiz Roberto Barroso, aspas, se a lei trata com a mesma gravidade situações de reprovabilidade diversas, não há individualização da pena. A garantia da individualização da pena traz consigo um elemento vetorial que impõe proporcionalidade entre a repressão abstrata e a afetação causada ao bem jurídico tutelado pela norma penal. O descumprimento das normas do órgão de vigilância sanitária, contudo, no preceito em análise, além de expor o agente às medidas sancionatórias no plano administrativo, sujeita o infrator
a um referencial de apenamento mais elevado. De forma remota, vota a ministra Rosa Weber, vice-presidente do STF. Tráfico de drogas, de homicídio simples, de homicídio culposo, de estupro, inclusive de vulnerável, e da extorsão mediante sequestro. Apenas para ficar com alguns exemplos que, de resto, já foram muito bem destacados nos votos que me antecederam, repito. Além disso, prossigo, equipara o apenamento de condutas bastante mais lesivas ao bem jurídico tutelado, ou seja, falsificação, corrompimento, adulteração ou alteração de produtos terapêuticos ou medicinais, com a mera falta de registro no órgão sanitário competente. Em determinadas incidências, o enquadramento neste tipo penal decorre de comportamentos desprovidos mesmo de relevância criminal, a ponto de levar ao reconhecimento da insignificância do fato ou sua desclassificação para o crime de contrabando, como tem feito o Superior Tribunal de Justiça em diversos julgamentos que eu aqui, inclusive, relaciono. Mais recentemente, relembro, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça reconheceu a inconstitucionalidade deste preceito secundário do artigo 273, em decorrência da desproporcionalidade da sanção penal prescrita para o delito. Aqui no voto eu vou transcrevendo as emendas e identificando os processos e respectivos relatores. Rememoro, senhor presidente, por oportuno, que a jurisprudência desta Casa admite o controle judicial das leis penais incriminadoras, havendo inclusive reconhecido a inconstitucionalidade do preceito secundário do crime de receptação qualificada por violação do princípio da proporcionalidade. E aqui eu reporto-me a acordo com o sempre brilhante da lavra do ministro Celso de Mello, no HC 102.094, julgamento em junho de 2010. Transcrevo a emenda e também consigno que é certo que, há alguns anos, essa Suprema Corte assentou não caber ao Judiciário intervir no mérito do juízo político-legislativo concernente à sanção penal cominada ao delito em exame, reputando que a questão debatida revelava ofensa reflexa ao texto constitucional, não legitimadora da instauração da via recursal extraordinária. Isso no recurso extraordinário 829.226 da nossa primeira turma e sob a relatoria de Vossa Excelência, ministro presidente. Mas, no ano de 2015, transcrevo a emenda do acórdão respectivo e prossigo dizendo que, não obstante, o reconhecimento posterior da repercussão geral pelo plenário sinaliza uma evolução jurisprudencial a legitimar o debate desobstruído da matéria, inclusive para, se o caso, rever as decisões fracionárias proferidas no âmbito das turmas. E, se não rever, pelo menos emprestar ao tema uma nova compreensão. A mim está claro, portanto, que o presente feito propicia o afastamento da incidência da norma impugnada nestes recursos extraordinários, ante sua inconstitucionalidade material, também reconhecida, repito, nos votos que me precederam. Em suma, a sanção penal prescrita para as condutas previstas no parágrafo 1º, a linha B do artigo 273, é manifestamente desproporcional, o que eiva a norma de inconstitucionalidade material. Acompanho, pois, aqui o voto do relator e de todos os que me antecederam ao não reconhecer rigidez constitucional ao preceito secundário ou sancionador impugnado. Vou pulando partes do voto para não gastar tanto tempo de Vossas Excelências. Digo eu que o segundo ponto, então, que se coloca, são os efeitos jurídicos desse reconhecimento de inconstitucionalidade. E estes efeitos jurídicos do reconhecimento de inconstitucionalidade
é que suscitaram posições divergentes, merecendo, nos votos que me antecederam, propostas de resolução diversas. A primeira, trazida pelo eminente relator, ministro Luiz Roberto Barroso, que foi acompanhado pelo eminente ministro Nunes Marques, de aplicação do preceito secundário do artigo 334-A do Código Penal relativo ao contrabando. A segunda, a repristinação do preceito secundário do artigo 273 do Código Penal na redação anterior à Lei 9.677 de 98. Por videoconferência, o voto da ministra Rosa Weber, vice-presidente do STF. E a terceira posição, aplicação integral do artigo 273, contudo com interpretação conforme, para limitar sua incidência às hipóteses em que a conduta cause dano ou exponha a perigo concreto de lesão o bem jurídico tutelar. Posição trazida pelo eminente ministro Luiz Edson Fachin, que me levou também a um retorno de reflexão sobre o tema. Acompanho, todavia, senhor presidente, no ponto, com a devida vênia, a divergência aberta pelo ministro Alexandre de Moraes, dando ênfase ao princípio da legalidade estrita com a segurança jurídica que o anima. Nullum crime, nulla pena sine lege, vale dizer, não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia combinação legal. Atribuo, pois, aplico efeito, aspas, repristinatório, a declaração de inconstitucionalidade do preceito secundário para que se aplique a pena prevista na redação original do preceito, ainda que o preceito primário, à época, não previsse o tipo importação de medicamento não autorizado pela autoridade sanitária. A respeitável proposição de interpretação conforme ao texto legal, limitando-lhe a incidência às hipóteses em que a conduta cause dano ou exponha a perigo concreto de lesão o bem jurídico tutelado, que muito me cativou quando a ouvi, com a devida vênia, reveste de considerável complexidade a execução da tarefa de identificar e extrair do perfil de condutas a dimensão que produza dano ou perigo concreto, o que, de certa forma, foi aventado, inclusive, pelo eminente ministro Luiz Edson Fachin, com a honestidade intelectual, a cultura e o brilho de sua excelência. Parece-me, por outro lado, esbarrar a adoção desta tese, pelo menos com esse estudo que me permiti fazer nesse breve período, no fato de a exigência de registro em agência de vigilância sanitária de determinados produtos, emanada das leis 6.360 de 1976, artigo 12, e 6.437 de 1977, artigo 10, decorrer de um juízo administrativo de discricionariedade técnica que pressupõe competências em áreas específicas do conhecimento científico estranhas ao direito. E deste juízo, decorrendo a conclusão de que os produtos listados nas normas têm potencial para causar algum tipo de dano, a impor a exigência de seu registro prévio em órgão técnico competente. Assim, concluo eu, se o dano é pressuposto, não me parece ser, com a devida vênia, a técnica de tipificação penal que elenca crimes de perigo abstrato, desproporcional ao risco gerado. Dito de outro modo, o excesso, a meu ver, está no apenamento da conduta, ou seja, no preceito secundário, como já referi, e não na forma de sua tipificação penal,
que é o preceito primário. Aliás, o próprio voto do eminente ministro Edson Fachin, que nos brindou com lições preciosas sobre a maneira subreceptícia com que o dano pode ocorrer na vítima, que, ao contrário de uma deliberada aquisição de entorpecentes, quando se tem ciência de estar se expondo ao risco, diz o voto, acredita estar perseguindo tratamento eficaz para algum mal que o aflige. Em um olhar mais pragmático, a dificuldade de caracterização das situações de perigo concreto, a que antes me referi, também mitigam, repito, a meu juízo, contra a adoção da tese. O resultado decorrente de sua admissão pode ensejar insegurança jurídica e aplicação anti-isonômica da norma penal. Além disso, a submissão à perícia técnica individualizada em cada um dos produtos terapêuticos ou medicamentos apreendidos em decorrência da incidência da norma penal pode revelar seu perigo concreto e, se assim for, ainda remanescerá ao julgador o dilema quanto ao elevadíssimo grau de apenamento. Por isso, senhor presidente, eu reitero a posição que já externara na assentada anterior, endossando a proposição de equacionamento da matéria trazida pelo ministro Alexandre de Moraes, com aplicação de efeitos repristinatórios à declaração de inconstitucionalidade do preceito secundário do artigo 273, na redação anterior à Lei 9.677, de 1998, posição que, com a devida vênia, tem o mérito de prestigiar, na maior medida possível, a margem de conformação do legislador. Sendo assim, senhor presidente, em resumo, eu nego provimento ao recurso ministerial e dou provimento parcial ao recurso interposto pelo réu Paulo Roberto Pereira, nos termos do voto proferido pela divergência aberta pelo ministro Alexandre de Moraes, renovando o meu pedido de vênia ao eminente relator e aos que têm posição diversa. É o voto, presidente. Muito obrigado, ministra Rosa Weber. Eu ouço agora para o voto Sua Excelência o ministro Dias Toffoli. STF julga a constitucionalidade de pena prevista no Código Penal para as pessoas que importam medicamentos sem registro sanitário. E, rapidamente, senhor presidente, reconhecendo que o tema é um tema que levaria a grandes discussões teóricas, mas do ponto de vista da resolução para um acordo... Em pauta, recurso extraordinário 979.962. Paulo Roberto Pereira contra Ministério Público Federal. A posição das três já colocadas. Vota o ministro Dias Toffoli, de forma remota. Ao ministro Luiz Roberto Barroso, relator, e ao ministro Luiz Edson Fachin, que também apresentou uma solução bastante engenhosa para acompanhar, assim como fez agora há pouco a ministra Rosa Weber, o ministro Alexandre de Moraes, na divergência por ele apresentada. Subscrevo o voto de Sua Excelência. É como voto. Muito obrigado, ministro Dias Toffoli, pela presteza na votação. Passo agora a palavra a Sua Excelência, a ministra Carmen Lúcia, transmitindo minha boa tarde, que não estava no quadro no momento que eu abri. Ministra Carmen Lúcia, Vossa Excelência tem a palavra para o voto. Senhor presidente, senhora ministra Rosa Weber, senhores ministros, cumprimento todos na pessoa do eminente ministro Roberto Barroso, relator deste feito, que, como sempre, trouxe um voto primoroso, não apenas do ponto de vista da exposição, mas igualmente da proposta apresentada, senhor Procurador-Geral da República, senhores advogados, especialmente aqueles que assomaram à tribuna, cumprimento todos na pessoa do ministro José Levi. Senhor presidente, eu farei juntada de voto escrito e rapidamente também passo as considerações no sentido de que já há um consenso, pelo menos nos votos até aqui apresentados, sobre a inconstitucionalidade do parágrafo 1º B
do artigo 273 do Código Penal, considerando a desproporcionalidade desta norma secundária, a norma que fixa a sanção para um comportamento que advém de uma mudança legislativa que se deveu exatamente às circunstâncias decorrentes do que foi apreendido num determinado momento, no caso já como repetido, desde a apresentação do voto do ministro relator, sobre uma circunstância que precisava de ser incriminada na visão do legislador e que o foi. Entretanto, parece-me que ficou clara que há uma desproporção entre Por videoconferência, vota a ministra Carmen como Lúcia. delito e a pena para que foi fixada. Ao fundo, parede clara. Também me ponho de acordo, cumprimentando não apenas a forma com que foi apresentada essa desproporção, mas exatamente a inconstitucionalidade nela tida, até porque, como disse o ministro Barroso em seu brilhante voto, impede-se uma individualização, pelo menos no que é o mínimo de um comportamento que nem sempre acarretará, e neste ponto faço um realce ao voto do ministro Edson Fachin, sendo de perigo abstrato, nem sempre terá, primeiro, o mesmo efeito concreto, o mesmo dano, até porque pode ser que nem tenha dano concreto, e por isso a interpretação conforme por ele proposta. Mas, senhor presidente, e com as vênias do ministro relator também, quanto à solução dada, e também fazendo coro à apresentação de sua excelência e dos que o acompanharam, que agora até aqui são todos, no sentido da inconstitucionalidade da norma tipificadora do crime, a solução dada à declaração de inconstitucionalidade deste parágrafo 1º-B não me parece consentânea com o crime com aquele especificado para o crime de contrabando, até porque o bem tutelado nos dois casos é diferente, como aqui também já foi exposto, e compreendendo perfeitamente que a busca de uma solução, neste caso, é que leva, a partir do caso concreto, a uma solução que seria mais consentânea com a finalidade buscada no sistema. Entretanto, como disse, reiterando as minhas vênias ao ministro relator, ao ministro Nunes Marques, que o acompanhou, e agora também ao ministro Edson Fachin, que apresentou algo que também, como agora acaba de dizer a ministra Rosa Weber, chamou a atenção pela proposta de uma interpretação conforme, eu concluo no sentido exatamente do que foi posto pelo ministro Alexandre de Moraes quanto à solução apresentada na repristinação do parágrafo da norma secundária, da norma que foi substituída ou sucedida por esta, porque ainda que não tivesse a tipificação desta conduta específica, a finalidade buscada, o enquadramento normativo parece-me o mais consentâneo. Sei bem que, em qualquer das situações, estaria sendo feita uma escolha por esse tribunal ao julgar, considerando a necessidade de, deixando o preceito primário, a ele ser direcionado um preceito secundário, porque não haveria realmente possibilidade de ser de outra forma. Em pauta, recurso extraordinário 979.962. Paulo Roberto Pereira contra MPF. Não parece inconstitucional realmente. Vota a ministra Carmen Lúcia. O que me parece mais adequada é a repristinação da norma secundária, tal como proposto pelo ministro Alexandre de Moraes, com as vênias dos que pensam diferente. Apenas uma palavra, senhor presidente, quanto à proposta do ministro Edson Fachin, que me pareceu engenhosa e que, pela interpretação conforme, nos dispensaria de fazer esta escolha específica, que é o que estamos fazendo na construção desta decisão. É que, se todas as situações fáticas precisassem desta comprovação de perigo abstrato, também haveria a equivalência de situações diversas, o que, portanto, dificultaria, tornaria complexo, e acho que aí sim, com uma insegurança jurídica que é o oposto do que se pretende com a tipificação que foi feita pelo legislador. Por isso, senhor presidente, mais uma vez, reiterando os meus cumprimentos ao ministro relator, aos que o seguiram, ao ministro Edson Fachin, que fez uma proposta que me chamou também muito a atenção e sobre a qual estudei, até porque é uma parte da doutrina que considera até mesmo normas de perigo abstrato incompatíveis com o sistema constitucional brasileiro, mas ficando bem aquém, o ministro propõe essa interpretação conforme. Ainda assim, parece-me que o mais consentâneo com o sistema é a solução proposta pelo ministro Alexandre de Moraes, tal como trago em meu voto, e, portanto, eu nego provimento ao
recurso interposto pelo Ministério Público e do provimento parcial ao recurso da parte, exatamente nos termos do que aqui já foi apresentado pelo ministro Alexandre de Moraes. É como voto, senhor presidente. Muito obrigado, ministra Carmen Lúcia. Vossa Excelência, então, acompanha o ministro Alexandre de Moraes. Como vota Vossa Excelência, ministro Ricardo Lewandowski? Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde. Cumprimento a todos os presentes na pessoa de Vossa Excelência. Senhor presidente, no RE 600.817 de Mato Grosso do Sul, do qual eu fui relator e que foi citado pelo plenário desta Suprema Corte, concluiu-se que não é possível a conjugação de partes mais benéficas de normas penais para criar-se uma terceira via, mesmo que seja para beneficiar o réu. Ministro Lewandowski, apenas pela ordem, Vossa Excelência... Intervém o ministro-presidente Luiz Fux. Apagado. Pois não. Desculpe, senhor presidente. Não, com tantos botões aqui a apertar, mas cumprimento novamente Vossa Excelência. Não, todos ouvimos. Pessoa, cumprimento todos os demais que nos assistem. E eu estava dizendo, senhor presidente, e permito-me reiterar o que assentava, é que no RE 600.817, do Mato Grosso do Sul, em que foi relator, nós assentamos, porque o plenário acompanhou o meu voto, nós assentamos que não é possível conjugar partes mais benéficas de distintas normas penais para criar-se uma terceira norma, mesmo que seja para beneficiar o réu. Esse entendimento, senhor presidente, foi acompanhado em outros julgamentos que também já foram citados aqui, e naquele meu voto também acabei fazendo menção a eles. E quero dizer também que a doutrina é praticamente uníssona nesse sentido. Há algumas divergências pontuais, mas a doutrina aponta nesta mesma direção. Então, senhor presidente, eu vejo que a pena do artigo 273, parágrafo 1º, inciso 1b, que prevê uma sanção de 10 a 15 anos para o comportamento... Vota o ministro Ricardo Lewandowski. No caso concreto, e permita-me insistir, senhor presidente, no caso concreto, a mim me parece, como já foi assentado aqui, é manifestamente desproporcional e irrazoável. Ademais, ele atenta contra o princípio da individualização da pena, que é um dogma, um direito da nossa Constituição cidadã. E eu queria lembrar, senhor presidente, que, no caso, eu aqui estou me valendo do acórdão, os denunciados Paulo Roberto Pereira, hora recorrente, e Maria Inês Toaldo Pereira, eram sócios gerentes de uma empresa denominada Comercial Toaldo de Medicamentos, e que se localizava na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E acabaram vendendo, na verdade, fizeram 4 transações de um medicamento chamado Alprostadil, de 500 mg, também denominado prostaglandina, ou também tem o nome comercial Prostin VR. E não tinham, fizeram essas vendas sem a anuência da Anvisa. E estas vendas foram feitas, interessantemente, para uma universidade e para 3 hospitais. O que significa que o remédio em si não era proibido. E, na verdade, esta empresa, do qual o recorrente era sócio, só não obteve o registro na Anvisa simplesmente porque não atualizou a autorização
de funcionamento junto à Anvisa. Como ela não tinha renovado a autorização de funcionamento, ela não teve autorização para vender um produto que normalmente seria autorizado pela Anvisa, e é um produto absolutamente ilegal, pelo que aparentam os autos, tanto é que foi adquirido por uma universidade e 3 hospitais. Portanto, senhor presidente, a pena de 10 a 15 anos para o caso concreto, tendo em conta este comportamento, que não apresenta, digamos assim, uma maior repercussão sob o ponto de vista penal, sob o ponto de vista do prejuízo da sociedade, e claro que não pode ser aceito, não pode ser aplicado. Portanto, nós estamos assentando a inconstitucionalidade do preceito secundário, mas não do preceito primário, da tipologia, que me parece, e tenho a impressão que a todos pareceu, perfeitamente rígida do ponto de vista constitucional. O ministro Luiz Roberto Barroso, de maneira bastante engenhosa, propôs a aplicação do preceito secundário do artigo 334A do Código Penal, que diz respeito a contrabando. Já o ministro Alexandre de Moraes defende que a hipótese ou a técnica da repristinação, de maneira que seja aplicada o preceito secundário, a redação original do artigo 273 do Código Penal, levando a uma pena de 1 a 3 anos. A isso, presidente, eu queria, desde logo, dizer, com a devida vênia do relator, ministro Barroso, e mesmo do ministro Fachin, que me alinho com o ministro Alexandre de Moraes na tese da repristinação. No entanto, senhor presidente, eu gostaria de fazer uma ponderação, que é a seguinte: e não me parece que o caso que estamos examinando seja favorável para que nós emitamos uma tese de repercussão geral. Porque se nós formos aqui ao preceito do Código Penal, que é justamente o que está em vigor, o artigo 273, que tem a seguinte redação: falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, pena de reclusão de 10 a 15 anos e multa. E se formos ao parágrafo 1º B, inciso 1, que estabelece que estão sujeitos às mesmas penas deste artigo aqueles que pratiquem as mesmas ações previstas no caput, sem registro quanto exigível no órgão de vigilância sanitária competente, eu penso que, neste caso, senhor presidente, é possível que existam hipóteses em que esta pena de reclusão de 10 a 15 anos é perfeitamente constitucional, razoável e proporcional ao delito. Imaginemos que alguém importe, sem registro da Anvisa, um medicamento supostamente adequado para a cura da Covid-19. E este produto é colocado no mercado e acarreta dezenas, centenas ou milhares de mortos. Será que esta pena de 10 a 15 anos de reclusão não seria algo razoável, algo aceitável, algo compatível com a vontade do legislador? Então, senhor presidente, pelo meu voto, eu acompanho o ministro Alexandre de Moraes na conclusão, por devida vênia do ministro Barroso e também do ministro Edson Fachin. No entanto, senhor presidente, eu guardo reservas quanto à edição de uma tese de repercussão geral, porque acho que a solução dada pelo ministro Alexandre de Moraes é consentânea para o caso concreto que estamos examinando, em que a conduta foi relativamente não perigosa, ou seja, porque não causou
danos à sociedade, de maneira a atrair essa gravíssima pena de 10 a 15 anos. Então, senhor presidente, acompanhando o ministro Alexandre de Moraes, eu quero guardar reservas, vou refletir sobre o assunto até o final da sessão, no sentido de não placitar a tese de maneira a que ela não se preste a solucionar todos os casos daqui por diante. É como voto, senhor presidente. Muito obrigado, ministro Ricardo Lewandowski, pela... Presidente. Pois não. Longe, evidentemente, de... Intervém ministro Luiz Roberto Barroso. Momento aos colegas que entendem melhor a repristinação. Eu apenas queria fazer uma observação. Na minha solução, eu não proponho combinar o tipo com o preceito secundário. O que eu digo é que se trata de contrabando, já que a norma especial caiu, aplica-se o tipo penal do contrabando. Portanto, eu não estou fazendo uma combinação de tipos que, como bem observou o ministro Ricardo Lewandowski, não tem sido essa combinação admitida pelo tribunal. Apenas me pareceu que, caindo o tipo específico, era melhor incidir o tipo genérico e não repristinar a pena, porque o tipo originário não contemplava essa hipótese. Evidentemente, eu entendo e respeito a posição dos colegas que divergiram, mas só para deixar clara a minha posição. Não é uma combinação de tipos, é um enquadramento em outra norma penal. Obrigado, presidente. Como vota, Sua Excelência, o ministro Gilmar Mendes? Boa tarde, presidente. Boa tarde, ministra Carmen, ministra Rosa, senhores ministros. Eu vou ser breve, presidente, diante já da configuração feita nos votos e pedindo todas as vênias ao ministro Barroso e ao ministro Fachin. Eu acompanho também a divergência encetada pelo ministro Alexandre de Moraes e acompanho também na tese fixada. Muito obrigado, ministro Gilmar Mendes. Como vota Sua Excelência, o ministro Marco Aurélio, nosso decano? Tempos estranhos. O Supremo tem a última palavra sobre a ordem jurídica constitucional. Tudo pode? Não. Supremo não pode tudo. O Supremo deve atuar em consonância com essa mesma ordem jurídica constitucional. O Supremo não pode criar o critério de plantão para a solução do caso concreto. Meu voto, tendo em conta uma esquematização da matéria... Por videoconferência, vota o ministro Marco Aurélio. Começo dizendo, ainda não é um tópico, que no além... Ao fundo, em estante de madeira, pequena quantidade de livros. Isso é possível. O mestre de tantos mestres, René Ariel Dotti, deve estar com um quadro judicante vivenciado neste processo de cabelo em pé. Presidente, o que decidiu o Tribunal de Origem? Decidiu da seguinte forma: concluiu pela inconstitucionalidade do que teve como preceito secundário, e é uma expressão que eu não conheço em termos de direito, principalmente de direito penal. Concluiu pela inconstitucionalidade do preceito secundário do artigo 273 do Código Penal e deu parcial provimento à apelação do Ministério Público Federal e negou provimento à apelação do réu. Para quê? Para condenar o réu pela prática do delito tipificado no artigo 273, parágrafo 1º, 1
3 e 5 do Código Penal. Com a aplicação, aqui é que está o paradoxo, com a aplicação da causa com a aplicação do preceito secundário do artigo 33. Gosta-se muito da expressão preceito secundário. Do artigo 33, cabeça da Lei 11.343 de 2006, comprovada a transnacionalidade do delito, observou a causa de aumento da pena... O plenário julga constitucionalidade de pena prevista no Código Penal para pessoa que importa medicamentos sem autorização da Anvisa. Da Lei 11.300... Recurso extraordinário 979-962. Paulo Roberto Pereira contra o Ministério Público Federal. Quem vota é o ministro Marco Aurélio. Parágrafo 4º do artigo 33 dessa lei, na fração de metade, fixada na sentença. O Ministério Público recorre ao recurso extraordinário do Ministério Público, alega que o acordo recorrido contraria o disposto no inciso 39 do artigo 5º da Constituição Federal. O que sustenta? Sustenta, em síntese, que o acórdão que aplica pena do tráfico, apesar de reconhecer a configuração do crime de importação de medicamentos falsos e sem registro, contraria o artigo 273 do Código Penal e evoca, nas razões recursais, o inciso, repito, 39 do artigo 5º. O réu também interpôs extraordinário e veio articular com o mesmo preceito constitucional. O sistema parece que não fecha. Ou seja, o preceito constitucional atenderia a um só tempo o Ministério Público, Estado acusador, e o réu, o acusado. Entende que o TRF da 4ª Região, ao declarar a inconstitucionalidade do artigo 273 do Código Penal e aplicar o preceito secundário do artigo 33, agora eu tenho que tirar para o ímpar para ver qual é o secundário, se é o 273 do Código Penal ou 33 da Lei de Drogas. Há um empate aqui na visão atécnica, que o artigo 33, cabeça da Lei 11.343, de 2006, violou a legalidade estrita a que está submetido o direito penal, ninguém tem dúvida quanto a isso. Não há crime sem lei que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Na medida em que melhor solução ao caso seria a aplicação dos efeitos repristinatórios à norma declarada inconstitucional. Em primeiro lugar, presidente, há de conhecer-se o recurso. Há de conhecer-se ambos os recursos, porque estão enquadrados na linha B do inciso 3 do artigo 102 da Constituição Federal, no que na origem se declarou conflitante com a lei maior, com a Constituição Federal, o 273 do Código Penal. Presidente, primeiro tópico do meu voto, acredito na impessoalidade... Em pauta, recurso extraordinário 979.962. Paulo Roberto Pereira contra o Ministério Público Federal. No processo da doutora Cláudia, sempre lembrada, Cláudia Sampaio Marques. E
veio à baila um parecer oral na sessão de julgamento do Procurador-Geral da República. Em que sentido? No sentido de endossar o pronunciamento do Ministério Público Federal na voz da doutora Cláudia? Não. No sentido da cassação. E aqui vejo a cassação com C cedilha e não com 2 S. Do parecer escrito. Mas paciência, como eu disse, os tempos são estranhos. Presidente, já suplantei a problemática do conhecimento e registro que ambas as partes, registro mais uma vez, evocam base para os recursos interpostos no inciso 39 do artigo 5º da Constituição Federal. Não posso, presidente, adotar o entendimento do par ou ímpar próprio às crianças, nem o entendimento também próprio às crianças do unidonité, Salomé Mingué. Uma coisa ou outra. Ou o inciso é base para o recurso do Ministério Público, já que versa uma única coisa, ou é base para o recurso do réu. É possível enquadrar o disposto no artigo 273b, parágrafo 1º, da Constituição Federal, com um preceito secundário? Não, presidente. Esse preceito do parágrafo 1º poderia consubstanciar um outro artigo. De forma remota, o voto do ministro Marco Aurélio Mello. Porque no 273, que eu a essa altura já aponto como puro, se tem tipo penal. Tipo penal considerado 1, 2, 3, 4 núcleos. Fabricar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. E aí se tem a apenação com um mínimo e um máximo. Reclusão de 10 a 15 anos quanto à liberdade de ir e vir e multa. No parágrafo 1º-B, a meu ver, outro tipo, verdadeiro tipo penal, no que se aponta que está sujeito às penas do artigo 273, cabeça, quem pratica as ações previstas no parágrafo 1º em relação a produtos em qualquer das seguintes condições. Aí se tem quantos núcleos? Se tem 1, 2, 3, 4, 5 e 6 núcleos. Portanto, de início, afirmo que há 2 tipos penais e que o parágrafo 1º-B poderia muito bem estar em um artigo, claro, com uma redação diversa. Podemos cogitar do crime de contrabando? Não, presidente, porque há um tipo específico para a espécie. E, de qualquer forma, os bens protegidos são diversos. No contrabando, o bem protegido
é a administração pública, é o erário público. Já nos preceitos alusivos aos produtos medicinais, o bem protegido é a saúde pública. Adotou o regional o critério do conglobamento, somando normas penais diversas e chegando a um terceiro tipo, fugindo à legalidade estrita a que me referi, prevista em bom vernáculo, em bom português, na Constituição Federal. Juntou os tipos, fazendo surgir, vamos repetir a exaustão, um terceiro tipo estranho ao arcabouço normativo. Violou, sem dúvida alguma, violou o princípio constitucional segundo o qual não há crime sem lei que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Se tem aqui falta de razoabilidade quanto ao que previsto no Código Penal, a resposta é desenganadamente negativa. Os representantes do povo brasileiro e senadores fizeram uma viável opção política normativa e, evidentemente, a pena para o caso concreto, ela decorre no que previsto para o tipo que é próprio à controvérsia, um mínimo e um teto, segundo as circunstâncias judiciais. Presidente, provejo o extraordinário do Ministério Público para reformar esse acórdão. E não julgo pela vez primeira, inclusive fixando pena, o processo crime. Provejo para assentar a insubsistência do conglobamento. Provejo para afastar. E não sei qual seria o conflito com a Constituição Federal do 273, B, parágrafo 1º-B, para afastar, é preciso afastar a inconstitucionalidade desse preceito. Vou lê-lo para realmente me convencer mais ainda do voto que estou a proferir. Está sujeito às penas deste artigo quem pratica as ações previstas no parágrafo 1º, vamos ver o parágrafo 1º, nas mesmas penas incorre quem importa, vende, expõe à venda, tem depósito para vender ou de qualquer forma distribuir ou entregar a consumo o produto falsificado, corrompido, adulterado ou alterado, em relação a produtos, e aí vem os núcleos desse verdadeiro tipo penal, que é o revelado pelo parágrafo 1º do a linha B do 273, como eu disse, estaria melhor geograficamente no Código Penal, num artigo próprio, específico, com 6 núcleos. Conclusão de meu voto. Provejo o recurso do Ministério Público e anulo o acórdão
dilatado pelo 4º Regional, e determino que outro julgamento ocorra, porque não vou julgar pela primeira vez em sede extraordinária. Outro julgamento ocorra na instância ordinária, no bom sentido, e declaro o prejuízo, assento, portanto, a constitucionalidade do 273, como está no Código Penal, parágrafo 1º-B. Outro julgamento ocorra e declaro, com isso, o prejuízo do recurso interposto pelo réu. É como voto. Muito obrigado, ministro Marco Aurélio. O ministro Marco Aurélio abre agora, então, uma quarta posição, porque dá provimento ao recurso do Ministério Público, anula o acórdão, declara o prejuízo do recurso do réu e determina a baixa para novo julgamento. Não é isso, ministro Marco Aurélio? Ele está ocupando a cadeira que Vossa Excelência ocupa diante dessa dispersão. Não, mas eu estou perguntando se eu fui fiel em relação à sua posição, né? Vossa Excelência deu provimento ao recurso do Ministério Público e afastou a inconstitucionalidade e anulou o acordo, determinando que outro seja proferido e a forciore para que outro seja proferido, afastado o conglomeramento e a declaração de inconstitucionalidade do 273, parágrafo 1º-B. Essa função de presidente é uma função confortável, porque é possível, muito embora não seja possível ao centro da mesa, em forma da letra U invertida, o ministro Luiz Fux, presidente da Suprema Corte. Nós já decidimos aqui para chegar a uma determinada conclusão, eu posso em pauta, recurso extraordinário 962 e me chamou a Paulo atenção Roberto Pereira um argumento contra o Ministério utilizado Público pelo Federal. ministro Ricardo Lewandowski, que, na verdade, há medicamentos e medicamentos. Então, há inúmeros casos de medicamentos não autorizados pela Anvisa que foram expostos à venda e que geraram a morte de inúmeras pessoas. Mais recentemente, nessa área de esportes, a introjeção de alguns anabolizantes e na área da cosmética, a introjeção no corpo humano de algumas substâncias levaram a danos gravosos, irreparáveis, a pessoas que foram internadas, tiveram sepsemia e faleceram. Então, o problema não é só a pílula de farinha, o problema é a potencialidade desses medicamentos poderem trazer realmente danos irreversíveis. Então, esse argumento me deixou extremamente convencido, não só que, na prática, isso pode efetivamente ocorrer, ministro Lewandowski, como também ele, digamos assim, justifica a opção legislativa da apenação tão grave como se referiu o ministro Edson Fachin e o ministro Marco Aurélio. Sucede que, em sendo constitucional, porque aqui está com todas as letras, está sujeito às penas deste artigo quem pratica as seguintes ações, sem registro, quando exigível, no órgão de vigilância sanitária competente. Então, expõe a risco, é um crime de perigo abstrato, mas é um crime de extrema severidade. Esse exemplo do ministro Lewandowski, não precisamos chegar a isso, ministro Lewandowski. É comprovado que o surgimento daquela pílula do câncer levou à morte de inúmeras pessoas, inclusive um famoso locutor esportivo da televisão brasileira que abandonou o tratamento convencional e passou a tomar essa pílula de cura do câncer e morreu. Então, eu entendo que há casos e casos. E, efetivamente, essa pena fixada pelo legislador é verdade, ela é contemporânea à época da questão da pílula de farinha, que rompeu completamente, digamos assim, a programação de um casal com relação à constituição
da sua família, pessoas que não tinham condições de formar uma família e que a mulher acabou engravidando exatamente iludida pela propaganda enganosa dessa pílula. Então, eu também entendo, a semelhança do ministro Fachin e do ministro Marco Aurélio, que o tipo é constitucional. E ele é constitucional porque acho que o judiciário, nesse momento, deve prestar uma deferência ao legislador. Ele fez essa opção legislativa. Só que, e aqui um argumento muito significativo do ministro Edson Fachin, só que, como a pena é tão grave, é preciso comprovar que a parte agiu com o dolo e a parte agiu com a finalidade de causar essa lesão ao bem jurídico protegido. E como é que se faria isso no juízo criminal? Através de uma perícia. Sucede que, no Brasil, a venda de medicamentos similares, que são vendidos nas farmácias. Aqui apenas se trata de um medicamento que não está registrado na Anvisa, mas que não traz esse perículo a que se refere ao artigo 273. E não houve essa prova que poderia ser feita através até de uma perícia, para impor uma condenação tão severa. Então, presidente, eu peço também, vendem as opiniões em contrário, mas já está formada a maioria em torno do voto do ministro Alexandre de Moraes, para acompanhar o voto de Sua Excelência, o ministro Edson Fachin. Então, eu proclamo o resultado, a Corte, por maioria, e eu menciono o ministro Alexandre de Moraes... Presidente, desculpe interromper a proclamação, mas há um ponto, eu conversei aqui com o ministro Alexandre de Moraes, até porque... Intervém o ministro Luiz Roberto Barroso. O meu voto, porque considero que a questão mais importante seja a declaração de inconstitucionalidade desse preceito secundário pela desmedida que ele representa, e quanto a isso estamos todos de acordo. E, portanto, eu iria reajustar o meu voto... Pois não. Declarada a inconstitucionalidade, aplicarmos não o dispositivo de contrabando, como eu propusera, mas sim repristinar o preceito secundário originário do artigo 273, que era o que eu havia entendido ser a posição do ministro Alexandre de Moraes. O caso concreto aqui versado é de importação de medicamentos sem registro. Portanto, na minha visão, essa é a única questão que nós estaríamos enfrentando. A tese proposta pelo ministro Alexandre de Moraes substituiria o preceito secundário de todo o dispositivo, inclusive falsificação, corrupção, adulteração ou alteração do medicamento. Sim. E quanto a isso, eu não posso reajustar porque eu não estou de acordo e não estou seguro que todos tenham entendido assim, porque eu não tinha entendido assim. Presidente. Portanto, se a posição do ministro Alexandre de Moraes for a repristinação do preceito secundário do artigo 273, no caso de importação sem registro, eu reajusto o meu voto e acompanho Sua Excelência. Mas se estender às outras previsões de falsificação e adulteração, aí eu não posso acompanhar porque não penso assim e não estou seguro se os demais colegas também pensam assim. Pois não, ministro Alexandre, com prazer. Presidente, aqui, todo respeito ao ministro Barroso, me parece impossível o mesmo tipo penal ter dois preceitos secundários. Nós vamos estar aqui gerando uma insegurança jurídica tremenda. Até porque, e o tipo penal, é claro... Ministro Alexandre de Moraes. Caput, e aí vem a pena. E aí o parágrafo 1º diz, nas mesmas penas incorre quem, e por assemelhação, nas mesmas penas. Ora, nós iríamos estar criando, nós iríamos estar legislando, nós iríamos estar dizendo, olha, para essas condutas, eu acho que não repristina. Para as outras condutas, repristina. Para essa, para o artigo, parágrafo 1º, artigo A, no tocante a essa ou aquela, repristina. Não.
O que foi a repercussão geral, me parece, é se a norma é ou não inconstitucional. Se a norma for inconstitucional, por irrazoabilidade, obviamente, aqui, o caso concreto é um, mas se a norma for inconstitucional, repristina o preceito secundário inteiro. Como, de resto, na verdade, me pareceu ter sido inicialmente a propositura do ministro Luiz Roberto Barroso em relação à questão do contrabando. Tudo viraria contrabando. Então, o que me parece aqui é que nós não podemos mesclar. Nós vamos estar mesclando os dois preceitos secundários, gerando uma dificuldade para quem aplica a lei. Aqui uma observação, porque a observação feita pelo ministro Ricardo Lewandowski e por Vossa Excelência, presidente, e anteriormente pelo ministro Fachin, observações importantíssimas, mas importante dizer que o crime de perigo abstrato, ele não impede a responsabilidade pelos crimes consequentes. Ou seja, quem importou um medicamento, como citado pelo eminente ministro Ricardo Lewandowski, quem importou um medicamento para a Covid, sobre a promessa de curar a Covid, se isso gerar inúmeras mortes, a pessoa responde pelo 273 e, havendo nexo de causalidade e comprovação, responde pelas mortes. Então, a gravidade da conduta, ela vai ser analisada caso a caso. Então, entendendo... Vossa Excelência me permite... Lógico, mas Vossa Excelência, por favor. Mas há os que entendem que, na análise penal, devemos aplicar a teoria da ação finalista e o princípio da consunção. Quer dizer, qual foi o objetivo do autor do presidente? Crime? Essa aqui é... Mas a consunção é quando o crime meio que é exigível para o crime fim, o que não é o caso aqui. Aqui são dois crimes autônomos, porque alguém pode importar e a outra pessoa pode vender e pode acarretar as mortes. Mas isso, caso a caso, ser analisado. Agora, na questão específica, até para não tomar muito tempo no tribunal, eu mantenho, eu ouvirei as demais opiniões, eu mantenho a necessidade declarando a inconstitucionalidade da reclusão de 10 a 15 anos, da repristinação do preceito secundário original. Presidente, me permita um minutinho. Vou dar a palavra assim, na ordem e que pediram. Ministro Barroso, depois dou a palavra a Vossa Excelência. Ministro Ricardo Lewandowski, eu peço especial atenção dos colegas, porque acho que é gravíssima a consequência que nós estaremos acarretando aqui. Houve uma mudança legislativa e se criou o tipo penal... Com a palavra, o ministro Luiz Roberto Barroso. Pediria aos colegas que acompanhassem comigo, se possível, com a lei na mão. Caput do artigo 273. Falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Isso é o caso da empresa que, em lugar de colocar o princípio ativo do antibiótico, coloca farinha e a pessoa está tomando o antibiótico achando que está se curando da bactéria e não está. Sim. Isso é gravíssimo. E aí previu uma pena de 10 a 15 anos e multa. Depois vem o parágrafo 1º, letra B, e diz: está sujeito às penas deste artigo quem pratica as ações previstas no parágrafo 1º, em relação a produtos em qualquer das seguintes condições, sem registro, quando exigível, no órgão de vigilância sanitária. Portanto, o parágrafo 1º-B prevê um tipo novo, importação de medicamentos sem registro, e remete à pena de 10 a 15 anos. A pena de 10 a 15 anos para importação de medicamentos sem registro é absurda, como todos nós entendemos. Mas eu não considerei, porque o caso não é esse, o caso é de importação sem registro.
eu não considerei que a pena seja desproporcional para falsificação de medicamento. Porque para falsificação de medicamento talvez não seja desproporcional, mas essa não é a discussão. O caso concreto na origem é a importação de um medicamento para disfunção erétil e que não tinha registro na Anvisa. Não dá para comparar esse crime com falsificar um antibiótico ou falsificar um medicamento para combater o câncer colocando placebo. Portanto, o que eu considerei desproporcional, porque é o caso concreto, é a importação sem registro. E aí, aplicar uma pena de 1 a 3 anos, como propôs o ministro Alexandre, em vez de uma pena de 2 a 5, ou 4 ou 5, como propus eu, que era de contrabando, eu não vejo maior consequência. Mas aplicar uma pena de 1 a 3 anos para falsificação de medicamento, adulteração de medicamento, aí eu considero que a pena não é desproporcional. A desproporcional é você penalizar com 1 a 3 anos a falsificação de medicamento. Portanto, e aqui na linha do que preconiza o ministro Marco Aurélio, desde que eu entrei no tribunal, de a gente fazer a tese de repercussão geral mais parecido com o caso possível, o caso só cuida de importação de medicamentos sem registro. O plenário julga constitucionalidade de pena prevista no Código Penal para pessoas que importam medicamentos sem autorização da Anvisa. Condutas de gravidade muito maior. Em pauta, recurso extraordinário 979-962. Paulo Roberto Pereira contra o Ministério Público Federal. É por técnica legislativa, mas na verdade... Com a palavra o ministro Luiz Roberto Barroso. De forma remota. Adulteração. Portanto, eu não acho que a gente esteja criando direito. Nós estamos apenas dizendo que, em relação a esse tipo de importação de medicamentos sem registro, se aplica a pena repristinada, na sugestão do ministro Alexandre. Mas eu não estou votando para repristinar a pena de 1 a 3 anos para adulteração e falsificação de medicamento, porque não acho que ela seja desproporcional para este caso, mas eu nem discuti se é proporcional ou não, simplesmente porque o caso só cuida de importação de medicamento. Eu, honesto e sinceramente, consideraria um absurdo nós aplicarmos uma pena apenas de 1 a 3 anos, ou seja, com a possibilidade de substituição da pena para quem falsifica um antibiótico, para quem falsifica um medicamento para câncer ou quem faz uma mulher engravidar porque a pílula é seco. Portanto, eu cingi o meu voto à questão da importação de medicamentos sem registro, porque acho que esta era a hipótese. Quanto a essa hipótese, eu estou pronto para aquecer com a maioria e reajustar o meu voto para repristinar o preceito secundário do 277. Agora, quanto à falsificação, falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto terapêutico ou medicinal, eu não avaliei a desproporcionalidade quanto a essas hipóteses, até porque talvez não ache que seja desproporcional. Portanto, eu entendi que os colegas estavam concordando com a inconstitucionalidade do preceito secundário para a importação de medicamentos sem registro e repristinando o preceito secundário para este delito. Não me pareceu que os colegas achassem que também os delitos de adulteração e falsificação tivessem a pena desproporcional, porque esse não era o caso. E isso não foi debatido. Então, para cingir a tese de repercussão geral ao caso concreto, ela só pode se referir à importação de medicamentos sem registro e não à adulteração, porque isso não estava em discussão, presidente. Essa é a posição que eu gostaria de expor. Bom, o ministro Lewandowski. Presidente, eu ouvi com atenção todos os argumentos e eu gostaria de insistir um pouco no meu ponto de vista, que eu, com a devida vênia, acho uma certa demasia
nós considerarmos inconstitucional... Com a palavra, o ministro Ricardo Lewandowski. ...casos, o preceito secundário do artigo 273, parágrafo 1º-A, 1º-B, inciso 1º. Nós não podemos dizer que a pena que o legislador escolheu de 10 a 15 anos de reclusão e mais multa é desproporcional para uma hipótese, em tese, de alguém que importa e vende um medicamento sabidamente nocivo à saúde e que tem um alto grau de potencial de lesividade. Então, o que nós estamos fazendo com essa tese de repercussão geral? Nós estamos declarando inconstitucional para todos os casos, para os casos leves e os casos gravíssimos, essa pena que o legislador escolheu, como Vossa Excelência bem ressaltou, quer dizer, nós temos que prestar uma deferência ao legislador. Muito bem. Agora, concordo com o ministro Alexandre de Moraes e com os demais que o seguiram, eu também o segui nesse aspecto, que no caso concreto, a pena é clara, evidentemente inconstitucional. Porque o que aconteceu no caso concreto? Uma empresa, diria até tradicional no ramo de importação de medicamentos, deixou de renovar a licença de funcionamento. E só por causa disso, ela não conseguiu o registro para importar um medicamento que tem livre curso no mercado. Tanto é assim que foi fornecido para uma universidade, certamente para o hospital universitário e para outros hospitais. Foram 4 vendas. Então, na verdade, o potencial lesivo da conduta foi baixíssimo. Até porque muitas empresas deixam de renovar a licença de autorização em funcionamento. Seja na prefeitura, e é possível que, no caso concreto, uma empresa que importe medicamentos precisa também renovar essa autorização para funcionamento da Anvisa. Este que foi, digamos assim, o pecado, a ilegalidade cometida pelo recorrente, que é um dos sócios da empresa no caso. Então, eu penso que, examinando o caso concreto, como nós fazemos num RE e como faríamos em qualquer outro RE, nós temos que assentar a desproporcionalidade da pena. Como o comportamento se enquadra, sim, no tipo penal, mas a pena é inconstitucional, claramente inconstitucional, por ser desproporcional, eu penso que a solução proposta pelo ministro Alexandre de Moraes foi extremamente engenhosa. Então, neste caso, se promove uma repristinação, aplica-se a pena original, porque a conduta criminosa não pode ficar sem sanção. Mas se nós estendemos isso para todos os casos futuros, eu penso, com devida vênia, que a sociedade ficará desprotegida. E nós vamos afrontar o legislador que legitimamente fixou essa pena diante, enfim, de considerações que ele houve por bem fazer. Então, senhor presidente, no caso concreto, eu estou acompanhando com a devida vênia o ministro Alexandre de Moraes e agora também o ministro Barroso, mas guardo reserva, senhor presidente, com relação à tese de repercussão geral, por causa do efeito que tem. Mas vou aguardar o que a maioria vai decidir. Bueno, presidente. O ministro Alexandre de Moraes pediu a palavra. Obrigado, presidente. Presidente, eu ouvi as ponderações do ministro Ricardo Lewandowski, antes do ministro Luiz Roberto Barroso, e levando em conta que nós estamos realmente em repercussão geral, e toda a discussão, inclusive o meu voto, toda a discussão nós levamos em conta a conduta específica, que é um dos núcleos do tipo penal. O plenário julga a constitucionalidade de pena prevista no Código Penal para as pessoas que importam medicamentos sem autorização da Anvisa. O ministro Luiz Roberto Barroso pode chegar um outro caso ao Supremo Tribunal Federal em que não haja uma desproporcionalidade. Aqui nós, então, não estaríamos afastando já de cara que em todas as outras condutas não poderia existir uma inconstitucionalidade. Não estaríamos fazendo isso. Mas estaríamos nessa conduta específica do caso concreto, realmente, que pode ser diversa de outros, como foi dito pelo ministro Lewandowski, pelo
ministro Luiz Roberto Barroso, a questão de um antibiótico, de um remédio para leucemia, realmente são casos muito mais graves. Nesses casos, nós manteríamos o preceito atual e, eventualmente, se uma outra repercussão geral chegar, nós analisaremos até, como lembrado pelo ministro Luiz Roberto, sempre pelo ministro Marco Aurélio, tentar sermos o mais minimalistas possíveis na repercussão geral. Então, também não me oponho a que fiquemos só na conduta específica que foi debatida nessas duas sessões, na conduta específica no caso concreto, deixando isso bem delimitado para que não crie insegurança jurídica, na conduta específica X, nesse tipo penal, a pena é de 1 a 3 anos e multa. Nas demais condutas, por enquanto, permanece. Então, não me oponho a isso, presidente. Presidente, diante disso, eu, então, reajusto o meu voto e me comprometo a propor uma tese de comum acordo com o ministro Alexandre de Moraes para termos certeza de que pensamos igual, como agora acho que efetivamente pensamos. Se tivermos dúvida, a gente traz a plenário de novo, mas provavelmente conseguiremos nos entender. Portanto, eu reajusto para acompanhar o ministro Alexandre de Moraes, deixando claro que é a hipótese limitada à questão discutida nos autos. Sim. Presidente. Eu só queria lembrar... Pois não, ministro Edson Fachin, o presidente sempre fala por último. Vossa Excelência tem a palavra. Desculpe. Não, presidente. Tem a palavra, Vossa Excelência tem a palavra. Muito obrigado. Serei breve. Eu estou acompanhando os debates entre a tese do ministro... Com a palavra, o ministro Edson Fachin. O ministro Alexandre de Moraes, que granjearam nesse colegiado a divisão das atenções, e agora também vejo que com o reajuste, creio que haverá aí uma zona de interseção comum entre o voto do eminente ministro Luiz Roberto Barroso, relator, e a divergência do ministro Alexandre de Moraes, que tem em comum o reconhecimento da inconstitucionalidade. Eu apenas estou reafirmando o voto que fiz pela constitucionalidade, pela diferença entre os delitos de perigo abstrato e do dano em concreto, para, no caso concreto, reconhecer ausente essa circunstância e absolver o recorrente, mantendo a opção legislativa, nada obstante a sua gravidade, mas mantendo a opção feita pelo legislador. E a tese que eu sustentei não tem esse enredamento argumentativo, porque não avanço no tema da repristinação, que é, no meu modo de ver, algo com toda a vênia que se apresenta como um caminho a não ser percorrido. Faço apenas essa observação, embora vencido, estou reafirmando o meu posicionamento, e se for votada uma determinada tese, como sempre, embora vencido, votarei pela congruência ou não da tese com a opinião majoritária. Muito obrigado, presidente. Pois não. Eu apenas, só para reforçar aquilo que o ministro Luiz Roberto Barroso trouxe posteriormente, o ministro Alexandre de Moraes, fazendo remissão a uma opinião do ministro Marco Aurélio, realmente aqui há necessidade do minimalismo pelo seguinte, porque o tema que está afetado à repercussão geral é apenas a discussão relativa à constitucionalidade. Com a palavra no plenário físico do STF, o ministro Luiz Fux, presidente da Suprema Corte. Importam sem registro sanitário. Então, a tese vai se encaixar exatamente ao tema afetado pela repercussão geral, muito embora eu mantenha também ainda a minha posição no mesmo segmento que o ministro Edson Fachin acabou de assentar. Pede a palavra a ministra Rosa Weber. Senhor presidente, apenas para dizer que, como eu acompanhei o voto do ministro Alexandre de Moraes, né, poderia Vossa Excelência querer vir questionar se eu iria acompanhar no que, teoricamente, seria uma reformulação, uma restrição. Com a palavra, a ministra Rosa Weber, vice-presidente do STF. Compreendido o voto do ministro Alexandre de Moraes, no sentido de que restrito ao inciso 1 do parágrafo 1º-B do artigo 273 do Código Penal, ou seja, na linha que foi agora defendida pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Então, eu fico muito feliz que o ministro Alexandre
né, faça essa restrição, porque tenho sempre adotado também seguido a corrente minimalista no exame da repercussão geral. Então, eu estou plenamente de acordo, presidente. Muito obrigado, ministra Rosa Weber. Apenas para o desencargo de consciência, como o ministro Nunes Marques seguiu prontamente o ministro Barroso, eu pergunto se Vossa Excelência faria algum ajuste ou manteria a sua posição? O ajuste, senhor presidente, e a intervenção da ministra Rosa Weber é exatamente no mesmo sentido que faria, porque a minha dúvida seria todo o parágrafo 1º-B, mas, pelo visto, se restringe ao inciso 1 do parágrafo 1º-B, que diz respeito tão somente à importação. Então, mesmo o apenamento ficando mais brando, eu também ajusto meu voto. Então, eu vou proclamar o resultado. A Corte, por maioria, e aqui eu vou me valer da redação que foi remetida pelo ministro Alexandre de Moraes, a Corte... Não vai funcionar, porque a redação do ministro Alexandre é a mais abrangente. Aqui nós convenhamos agora... Não, o dispositivo só, né, presidente? Não em relação à tese, só o dispositivo. Okay. Não é a tese, não, só o dispositivo. Tá certo. Só para proclamar o resultado, depois vem a tese. Então, são 8 votos. Então, a Corte, por maioria, negou provimento ao recurso extraordinário do Ministério Público Federal e deu provimento ao recurso extraordinário de Paulo Roberto Pereira para, declarando a inconstitucionalidade do preceito secundário trazido pela Lei 9677 de 88, entre parênteses, reclusão de 10 a 15 anos, ao artigo 273, aplicar-se o efeito repristinatório com o retorno do preceito secundário em sua redação original, reclusão de 1 a 3 anos e multa a ser aplicada a todas as condutas previstas no artigo 273, inclusive o artigo 273 para o primeiro... Presidente, 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 é só... presidente, permite claro, a adequação? Claro. Adequação, Não, a adequação ficaria, presidente, se me permite, agora assim... todas... Aplicando-se o efeito repristinatório com retorno do preceito secundário em sua redação original ao artigo 273, parágrafo 1º, letra B, inciso 1, na conduta de importar. Peraí. Que é a própria conduta de importar, o inciso 1º. Isso. Dizendo de outra forma, talvez direta, é inconstitucional a aplicação do preceito secundário do artigo 273, parágrafo 1º-B, inciso 1, à hipótese de importação de medicamentos sem registro, devendo-se, neste caso, repristinar preceito secundário do artigo 273. Eu mando por escrito para a nossa secretária, presidente. Então, perfeito. Então, ótimo. Facilita a proclamação do resultado. Então, a Corte, por maioria, negou provimento ao recurso extraordinário do Ministério Público Federal e deu provimento ao recurso extraordinário de Paulo Roberto Pereira, nos termos do voto do relator, que aí os senhores vão especificar... Os termos do voto reajustado do relator. A Vossa Excelência foi o relator. Nos termos do voto reajustado Os termos do voto reajustado do relator, vencidos os ministros Edson Fachin e Luiz Fux, nos termos dos votos já consignados, é o ministro Marco Aurélio, também nos termos do seu voto já consignado aqui em ata. Está bem assim? Ficou bem? Então, bom intervalo para todos. De bom tamanho, presidente. Foi de bom tamanho. Então, são 16h15, em razão do horário regimental. Eu suspendo a sessão pelo tempo regimental de 30 minutos e muito obrigado pela colaboração nesse julgamento importantíssimo.